Olá, pessoal. Meu nome é Lara, eu sou médica emergencista no Departamento de Urgência e Emergência, na Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, e vim aqui para falar para vocês hoje sobre sepse, um assunto super importante que acontece muito nos departamentos de urgência e emergência. O que que é a sepse? A sepse, ela é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, que vai causar no organismo uma resposta inflamatória desregulada, levando à disfunção orgânica, levando ao mau funcionamento de diversos órgãos e sistemas. E por que que é tão importante a gente falar sobre sepse, né? Cada vez mais a gente vê que tem sendo implementados protocolos de atendimento à sepse, treinamentos de equipe para um diagnóstico e manejo adequado dessa doença. A sepse, gente, ela é uma das doenças que mais matam no mundo. Ela está até antes de infarto, AVC e algumas doenças oncológicas. Então, eu trouxe dados para vocês para mostrar isso. No mundo, 47 a 50 milhões de casos por ano. E desses, aproximadamente 11 milhões de óbito. Um óbito a cada 28 segundos. Uma a cada 5 mortes no mundo estão associadas à sepse. Então, é muito grande o número de mortalidade na sepse e ainda é uma doença pouco difundida, tanto entre os profissionais da saúde, como principalmente da população. E uma vez que é pouco difundida as informações sobre a sepse e a importância do tratamento diagnóstico entre os profissionais da saúde, a população também vai ter pouco acesso a essas informações sobre a importância da doença. Quando a gente traz esses dados para o Brasil, aproximadamente 600 mil casos de sepse por ano, 250 mil óbitos no ano. E as consequências da sepse são responsáveis por 16,5% dos atestados emitidos no país. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre sepse. Como eu falei, a sepse ainda é uma doença pouco difundida. É uma doença que gera muita dúvida ainda. Sempre tem protocolos de atualização, os guidelines sempre publicam alguma atualização, alguma redefinição, alguma alteração nos protocolos de diagnóstico e tratamento, porque é uma doença que gera muita dúvida ainda, é uma doença que ainda tem que ser muito estudada, toda a sua repercussão, toda a sua fisiopatologia ainda gera algumas lacunas e por isso pesquisas e estudos vêm cada vez mais ampliando o diagnóstico, o tratamento e as condutas. Então, a gente tem que estudar, tem que fazer treinamentos, tem que acompanhar essas atualizações. Eu trouxe para vocês um caso clínico para a gente ver como que esse paciente vai se apresentar para a gente no setor de emergência e depois a gente vai discutir a conduta dele no final da aula, da conversa. Paciente, como vocês vão ver, é bem comum chegar um paciente assim na sala de emergência, em pronto atendimento. Então, paciente, José Neto, 36 anos, procura um pronto atendimento com uma queixa de dor lombar, calafrio, urina escurecida há 5 dias. Hoje, queixou-se de mal-estar, sudorese fria, náusea, vômito e palpitação. No exame físico, regular estado geral, norma curada, desidratado, duas cruzes em 4, anictérico e taquipneico. Sinais vitais que chamam a atenção: temperatura 38, frequência respiratória de 25, uma pressão arterial de 80 por 40, frequência cardíaca 149 e saturação de 90. Esse paciente, pessoal, eu tenho certeza que vai ser levado direto para a sala de emergência e toda a equipe vai atender com agilidade, rapidez e não vai deixar passar que é um caso grave. Esse paciente não preocupa, porque eu sei que vai chegar e vai ser atendido imediatamente. Mas mesmo assim, a gente tem um protocolo de atendimento para fazer tudo isso muito rápido e sistematizado, para não esquecer nenhuma etapa e fazer todas as partes do tratamento que são necessárias para um diagnóstico favorável. Mas a gente vai voltar e falar sobre esse atendimento depois. Mas é para vocês verem o que que é um quadro de sepse, choque séptico que chega para a gente, que é muito comum. Quando a gente fala de sepse, e eu vou falar para vocês várias vezes, vocês vão terminar de assistir essa aula e vão lembrar isso, que eu vou repetir várias vezes, que o que vai fazer diferença no prognóstico do paciente é diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então, se a gente quer diagnóstico precoce, a gente tem que atuar primeiramente na triagem, para fazer um diagnóstico rápido desse paciente.
Até 2016, a definição de sepse ela era um pouco diferente do que é hoje. A sepse ela era definida como uma infecção associada a pelo menos duas das seguintes condições, que é febre ou hipotermia, uma frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, leucocitose ou leucopenia no exame. São os critérios de SIRS, da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que todo mundo conhece. Essa ferramenta não é usada mais como definição da sepse. A gente não usa mais a SIRS para definir, mas a gente ainda usa ela na triagem. Só que a gente não pode usar ela separadamente, isolada. Existem outras ferramentas que a gente vai falar aqui para ajudar no diagnóstico precoce. Então, lembrando, a SIRS ela não está mais na definição, ela saiu, ela não entra mais como definição, mas ela ainda é uma ferramenta usada na triagem. Depois de 2016 veio o sepsis, em 2016 foi o sepsis 3, o ILAS para complementar, e agora por 2021 a gente teve uma revisão no Surviving Sepsis Campaign. Diante de todas essas atualizações, agora o mais atual que a gente tem é que sepsis é definido como foco presumido mais disfunção orgânica, e essa disfunção orgânica vai ser ou respiratória, ou renal, ou hepática, ou neurológica, ou hematológica, ou cardiovascular. E essa disfunção tem que pontuar 2 pontos ou mais no SOFA, que a gente vai ver quais são os critérios desse score que vai ajudar a definir o que é sepsis. E choque séptico passa a ser presença de hipotensão persistente, uma pressão arterial média menor ou igual a 65, e o lactato maior que 2, mesmo após expansão volêmica adequada, com necessidade de droga vasoativa para manter esses valores, para manter acima desses valores. Por que eu coloquei e ou lactato maior que 2? Porque no sepsis 3, a definição do choque séptico era a presença da hipotensão associada com lactato maior que 2, depois da expansão volêmica. Hoje a gente não precisa mais, depois dessa atualização de 2021, já fala que a gente não precisa esperar o lactato para definir que o paciente está em choque séptico. Uma vez que ele tem um foco infeccioso presumido ou diagnosticado, mas tem um foco infeccioso e está com essa hipotensão persistente mesmo após a volemia, eu vou usar parâmetros clínicos ali beira-leito para avaliar que esse paciente está mal perfundido e eu já vou definir como choque séptico e prosseguir para todas as condutas, dobrar a atenção e não vou ficar esperando o lactato. Lembrando, gente, que essa conversa sobre sepse, o protocolo que a gente vai falar aqui é do atendimento em UPA, atendimento para fazer o diagnóstico precoce é o mesmo que vai ser, a mesma ferramenta pode ser usado em atenção básica, mas assim, o manejo é principalmente voltado para a UPA, né? Porque se a gente for falar de um protocolo de sepse, de diagnóstico, manejo, tratamento, num hospital, numa sala vermelha de hospital ou numa UTI, a gente vai ter outros recursos e aí vai ser um pouco mais detalhado. Mas isso que a gente vai falar aqui é o suficiente para mudar o prognóstico do paciente, para mudar quando esse paciente for lá para a UTI e para o hospital, porque não adianta nada a gente não fazer o diagnóstico precoce, não identificar, não começar o tratamento adequado, e depois ele for para um hospital terciário que vai ter tudo, vai ter todos os recursos e não vai dar mais tempo de aplicá-los, porque a gente atrasou aqui o diagnóstico e o tratamento aqui na unidade extra-hospitalar. Seria UPA, uma UBS, ou uma unidade pré-hospitalar, que pode ser aplicada a ferramenta do Quick Sofa já e fazer uma triagem, para direcionar melhor esse paciente. E por que dessas novas definições? Porque essas novas definições ajudaram a identificar os casos de sepse e choque séptico com maior precisão. Vai levar um diagnóstico e tratamento precoce, novamente, já falando de novo, precoce, e melhores resultados para os pacientes. Antes, a gente tinha a definição de sepse grave e choque séptico. E essa sepse grave sai e a gente só fica com essas duas definições, sepse e choque séptico. E aí tem a definição também de infecção. Que infecção, o paciente vai ter um quadro infeccioso instalado, mas ele não vai ter disfunção orgânica. Para ser sepse, tem que ter um quadro infeccioso e uma disfunção orgânica, que a gente vai avaliar através dos critérios de SOFA, que tem que ter uma pontuação maior ou igual a 2. Então, repetindo, o importante na sepse, identificação precoce e o manejo adequado. Quando a gente quer falar de identificação precoce, a gente tem que lembrar da triagem. A triagem é o primeiro momento que a gente vai já captar as queixas do paciente e identificar se é um paciente que tem critério de gravidade ou não. No Surviving Sepsis Campaign de 2021, eles falam que o Quicksilver não deve ser usado isoladamente como um método de triagem para identificar pacientes graves.
Aqui a gente não está usando isoladamente ele na triagem, a gente está aplicando o Quicksolva para pacientes que já foram previamente definidos como suspeita, através de uma queixa ou sinais clínicos e físicos de foco infeccioso. Então, esse paciente vai chegar na triagem, vai ter uma queixa de foco infeccioso, por exemplo, disúria, tosse, coriza, febre. Então, vai ser uma queixa, que vai ser um checklist, que a enfermagem vai ter esse checklist, quais seriam esses possíveis sinais e sintomas, alterações clínicas e de exame físico, que vai sugerir um quadro infeccioso, que já é o que tem hoje, que já tem na triagem, mas a gente vai reforçar. E se ele se enquadrar nesse checklist de sintoma clínico, sugestivo ou queixa de sinal infeccioso, vai ser aplicado o Quicksolva. Se o Quicksolva for maior ou igual a 2, que isso é positivo, aí a gente vai conduzir esse paciente como suspeita de sepse. Por quê? Se esse paciente tiver uma sepse com o Quicksolva positivo, ele tem uma alta chance de mortalidade. Então, por isso que a gente já vai conduzir como sepse. Mas não quer dizer que foco infeccioso mais Quicksolva positivo é diagnóstico de sepse. Sepse quer dizer que a gente vai conduzir como sepse, porque a gente está identificando que é um paciente que pode ficar grave. Porque nos prontos atendimentos, UPA, hospitais, existe um volume muito grande de paciente. Então, a gente tem que saber peneirar esses pacientes graves para dar uma atenção maior. Diferente no paciente que já está na UTI ou numa sala vermelha, a gente tem uma equipe multidisciplinar maior, focada, envolvida com o atendimento e cuidado de um paciente, que vai poder identificar rapidamente com outras ferramentas que a gente não vai usar e não vai falar aqui, para identificar se é um paciente grave e para startar o protocolo de sepse. Aqui a gente vai usar o Quicksolva, que é um preditor de gravidade em paciente com suspeita de infecção. A gente vai avaliar a pressão arterial sistólica, que tem que estar menor que 100, alteração do estado mental e uma taquipneia, uma frequência respiratória maior que 22. Quando isso pontuar maior ou igual a 2, quer dizer que esse paciente tem alto risco de sepse, e por isso que a gente já vai conduzir esse paciente como sepse e abrir o protocolo. Então, a gente vai ver aqui que muitos protocolos vão ser encerrados, esse paciente não vai fechar para sepse, e isso não é um problema. O protocolo não é implementado para ver se a gente está acertando o diagnóstico. Ah, esse era sepsis, eu abri o protocolo certo, esse não era, e eu deixei de abrir. Não é para isso. É para a gente pegar o maior número de pacientes com sepsis e não deixar ele passar. Então, é preferível que abra maior número de protocolo para paciente que não era sepsis do que o contrário. Só chamar atenção aqui para um critério aqui do Quicksolva. Quando a gente fala de alteração do estado mental, a gente não vai pensar só em sonolência, a gente vai pensar em agitação. Então, o paciente pode estar agitado, ou ele pode estar sonolento. Então, essas duas alterações pontuam no SOLVA, ok? No Quicksolva. Então, toda vez que a gente tiver um paciente com uma queixa infecciosa ou suspeita de infecção e um Quicksolva positivo, a gente vai abrir o protocolo de sepsis. Se o paciente tem uma queixa infecciosa e o Quicksolva não foi positivo, vão ser usadas outras ferramentas de triagem que já são usadas pela equipe da enfermagem e ele vai ser classificado de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, se o paciente tem uma queixa de amidalite e febre, esse paciente tem uma queixa infecciosa. Eu vou aplicar o Quicksolva nele, ele vai dar negativo. Então, não quer dizer que ele vai lá pro final da fila, vai receber uma ficha verde. Ele vai passar pelo outro método de triagem, e se ele tiver, por exemplo, uma frequência de 120 pela febre, uma temperatura de 39, a enfermagem vai classificar ele de acordo, e ele vai ser atendido de acordo com a demanda, com a classificação de risco, que já ocorre normalmente. Mas se o paciente tem uma queixa de infecção urinária, ele está com uma pressão arterial sistólica de 80 por 50, uma frequência respiratória de 23, esse paciente já vai para a sala de emergência. Ele já vai abrir o Quicksolva positivo e já vai para a sala de emergência, tá? Então, é por isso que o Surviving Sepsis Campaign fala que a gente não pode usar uma ferramenta isolada para fazer identificação de paciente ou grave, não. Se a gente usar só o CIRS para todos os pacientes, a gente vai abrir protocolo de sepse para um monte de paciente que não é sepse e vai deixar de dar atenção para outros pacientes graves que estão lá. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tomar esse cuidado para correlacionar a clínica do paciente com a queixa, com as outras ferramentas que a gente tem. Então, o Quicksolva vai ser aplicado só para o paciente que tiver a queixa infecciosa e vai pontuar positivo, e aí a gente vai dar uma atenção maior para ele, levando já para a sala de emergência. Se o paciente foi identificado como uma suspeita alta de sepse, foco infeccioso, mais um Quicksolva positivo, e a gente levou ele para a sala de emergência, a gente vai
vai pedir para ele o pacote de 1 hora. O que que inclui esse pacote de 1 hora? É o kit sepse, com todos esses exames que vocês estão vendo, gasometria arterial mais lactato arterial, hemograma completo, creatinina, bilirrubina total e frações, coagulograma e PCR. Chamar atenção para bilirrubina total e frações. A gente só vai solicitar bilirrubina total e frações se o paciente tiver uma suspeita de foco abdominal ou se esse paciente, porventura, já estiver ictérico. Então, a gente não vai solicitar para todos. Isso é uma particularidade do nosso protocolo aqui, mas, via de regra, solicita-se para todos os pacientes, ok? Mas para a gente vai solicitar nessas duas situações. Esses outros exames, cada um a gente vai avaliar a disfunção orgânica que o SOFA orienta a gente a avaliar. Então, a gasometria, a gente vai avaliar a relação PDA2 sobre FIDA2, o hemograma a gente vai avaliar a plaqueta, creatinina a gente quer ver a função renal, bilirrubina a gente quer ver a função hepática, o coagulograma, TP e TTPA a gente quer ver a função, o sistema hematológico, e a PCR a gente quer agregar na somatória da avaliação dos exames para ver se tem alguma alteração ou não, para ver se fala a favor de infecção, inflamação, mas a gente vai pedir, ele está no kit sepsis. A gente não vai, atente-se que a gente não vai pedir ureia nesse momento, a gente vai pedir somente creatinina, tá bom? Depois que a gente pediu o kit sepsis, a gente vai entrar com antibiótico, antibiótico de largo espectro e preferencialmente endovenoso. E expansão volêmica, a gente vai falar de cada um deles. O SOFA, como que a gente vai pontuar o SOFA depois que saírem os resultados de exame? A gasometria vai servir para mostrar para a gente a relação. A gente vai fazer a relação do cálculo do PGO2 sobre FiDO2. Então, observe, se for maior que 400, esse paciente não pontuou. Se for menor que 300, ele pontuou 2. Menor que 200, em VM, ele já pontuou 3. E assim vai, a gente vai pontuando item por item. Plaquetopenia. Menor que 150 já pontua 1. Então, menor que 100 já pontua 2. E assim vai. Bilirrubina. Se tiver entre 1,2 e 1,9, já pontua 1. Acima de 2 a 5,9 já pontua 2. Hemodinâmica, a gente vai ver através da pressão arterial média. Uma pressão arterial média menor que 70 já pontua 1. E uso de droga vasoativa já começa a pontuar 2 também. Glasgow, variação, alteração do Glasgow, a gente vai pontuar. E creatinina, a alteração da função renal, a gente também vai pontuar. Menor que 1,2 é 0. A partir de 1,2 a gente começa a pontuar 1. Então, vocês vejam que o SOFA, apesar de ser uma ferramenta muito boa, que ajuda a avaliar, para fechar o diagnóstico de sepse, e tanto quanto o valor também mostra para a gente desfecho do paciente, conforme a gente vai aplicando a variação do SOFA durante a internação, a gente vai vendo se esse paciente está aumentando a chance de desfecho desfavorável ou não. Então, durante a internação, a gente usa o SOFA, a variação do SOFA, o SOFA que era um dia antes, no SOFA de hoje, e a gente consegue avaliar se esse paciente está tendo uma melhora ou não. Então, ele também é um score de prognóstico, não só de definição do diagnóstico, mas também como prognóstico. Para a gente, o que importa aqui é a definição do diagnóstico, se a gente vai classificar como sepse ou não. Mas tem um problema, tem lugares que demoram para chegar os exames. A gente sabe que na UPA os exames demoram para chegar. Então, por isso que a gente vai dar valor para o QuickSOFA e já vai fazer o diagnóstico baseado nos 3 critérios de frequência respiratória, alteração do nível de consciência e a pressão arterial sistólica menor que 100. Então, por isso que se pontuou, a gente já vai colocar na emergência e começar a tratar. A gente vai pedir os exames, mas a gente não tem que esperar o resultado dos exames para definir se é sepsis ou não. A gente vai começar a tratar. Se sair os exames e se esse paciente melhorou e a gente tiver que encerrar o protocolo, a gente encerrou. Se vierem os exames e vierem as alterações, as disfunções orgânicas, isso tem que alertar a gente que esse paciente é grave e realmente ele tem que ser transferido com o máximo de urgência. E que ele tem que ser reavaliado sistematicamente enquanto ele estiver ali na UPA com a gente e não deixar de fazer nenhuma medida que for de importância para ele. Vocês observam que no SOFA a gente não tem lactato, então isso é um dos itens que a Surviving Sepsis Campaign critica, né, de 2021, a revisão ela critica, que o SOFA não pontua o lactato, isso é ruim, porque o lactato é um bom marcador para a gente de hipoperfusão tecidual. Então a gente vai usar o lactato, mesmo que não está no SOFA, a gente pede ele no kit sepsis e a gente vai usá-lo como marcador de hipoperfusão tecidual ou não, tá? Outra coisa, se a gente pegar um paciente que não pontuou no SOFA,
mas tem disfunção orgânica e a gente não pontuou sulfa, a gente não viu, a gente também não vai dar o diagnóstico de sepse. Mas esse paciente já vai ter entrado para a gente na sala de emergência, a gente já vai estar tratando ele. Se ele tiver algum sinal de gravidade e não alterou e não pontuou o sulfa, a gente vai tratar ele de acordo com os outros protocolos. Então, o sulfa não é para excluir a gravidade de nenhum paciente que a gente já está tratando. Às vezes ele vai demorar mais para pontuar, para mostrar alguma disfunção orgânica, mas a partir do momento que ele já está ali na sala de emergência com a gente, ele já está recebendo os cuidados. Mas a gente vai usar o sulfa daqui para frente para pontuar e tentar fechar maior número de diagnósticos de paciente com sepsis, certo? O SOFA nada mais é do que uma avaliação sequencial da falência de órgãos. E como eu falei, um SOFA maior ou igual a 2 pontos, ele associa-se à disfunção orgânica e aumento de 10% de risco de mortalidade. Então, além de ser um score usado para diagnóstico, ele também é usado para prognóstico. Como eu falei, a gente calcula a variação do SOFA de um dia com o outro. Se estiver piorando, está aumentando o risco de mortalidade. Se estiver diminuindo, esse paciente está melhorando. No pacote de primeira hora ainda, então a gente falou sobre o kit sepse, os exames, e a gente tem a antibiótico terapia. Antibiótico terapia é preconizado que se faça na primeira hora para o paciente com sepse. Então, a gente vai, antes da gente escolher nosso antibiótico, a gente tem que avaliar esses 4 critérios. Situação clínica do paciente, considerando o foco primário da infecção. Então, assim, o que acontece é, vão dar ceftriaxona para todo mundo. Nas UPAs, a gente tem outros antibióticos além da ceftriaxona. No protocolo, tem a sugestão de cada antibiótico associado ao foco. Então, se você souber o foco, identificar qual que é o foco, já vai dar o antibiótico direcionado. Vai avaliar o histórico de infecções prévias, uso de recentes de antibióticos recentes e diferenciar se é um foco comunitário ou associado à assistência à saúde. No protocolo está tudo definido qual antibiótico que a gente vai usar em cada uma dessas situações. É só vocês consultarem e ver qual que é o melhor antibiótico sugerido para cada foco, para cada situação, se é nosocomial ou se é comunitário. Eu não vou ficar falando aqui quais são os antibióticos, porque está no protocolo e vocês vão consultar. Ninguém vai decorar, vai gravar qual que é para usar, então esse não é o intuito aqui da nossa conversa. Mas está no protocolo, vocês consultem para ver qual antibiótico que deve ser usado em cada situação. Expansão volêmica, que é o terceiro item do pacote de primeira hora. Então, vamos lá, pacote de primeira hora. Kit sepse, que são todos os exames do SOFA, mais o lactato. Antibiótico terapia e expansão volêmica. Mais uma coisa, pessoal. Paciente chegou com queixa de uma queixa de infecção do trato respiratório. Não tem lá no kit sepse raio-x de tórax, mas vocês vão pedir. Porque se a gente colocar no kit sepse, isso entende-se que é para pedir raio-x de tórax para todos os pacientes. E a gente não vai pedir para todos os pacientes, a gente vai pedir para qual paciente que tiver indicação, qual tiver associado com foco infeccioso. Então, lá no kit sepse não tem exame de urina. Mas se a suspeita for foco infeccioso, a gente vai pedir urina. Se o foco infeccioso for determinado, o paciente chegou séptico e eu não sei qual é o foco, eu vou pedir urina e vou pedir raio-x, que já é o que vocês fazem. Mas com isso a gente tem que evitar pedir exame desnecessário para o paciente que não tenha queixa. Mas quando o paciente chega séptico, com quadro infeccioso, com foco indeterminado, vocês já fazem um rastreio e já pedem urina e raio-x, mas só explicando por que que não está no protocolo. Lá não está no protocolo, não é para pedir? É para pedir. Desde que tenha indicação, é para pedir já nessa primeira hora também. Então, expansão volêmica. Os pacientes que apresentam hipotensão arterial ou hipoperfusão tecidual devem receber expansão volêmica inicial nas 3 primeiras horas, com 30 ml quilo de cristalóide. Então, aí a gente já começa com as exceções. Paciente cardiopata, IC, renal crônico dialítico, anúrico, idoso com disfunção diastólica, a gente não vai dar 30 ml quilo de cristalóide. A gente vai administrar alíquota, vai ser uma expansão parcimoniosa. A gente começa com 250 e avalia. Avalia se está estertorando, avalia sinais de congestão, avalia se melhorou a hipoperfusão tecidual. A gente ganha tempo para pegar a história do paciente, ver o que que ele toma de medicamento. Às vezes a família não sabe falar o que que ele tem. Ah, ele é cardiopata, ele é IC. Ah, eles não sabem falar, mas às vezes consegue trazer algum exame, consegue trazer um eco, consegue trazer o que ele toma de medicação. Então, isso a gente vai conseguindo definir o que que é que esse paciente tem de comorbidade ou não, até onde eu posso ir nessa administração de volume ou não. Na UPA, a gente tem ultrassom em algumas unidades, tem alguns colegas que têm a familiaridade com ultrassom, podem fazer ultrassom beira-leito,
e avaliar se tem indicação ou não, fazer ultrassom de veia cava, ver congestão pulmonar, mas não é o foco aqui, e não é para depender a volemia apenas do ultrassom, só estou citando porque eu sei que tem algumas UPAs que tem colegas que sabem, que já estão treinados para usar, e é para usar. Mas se não tem, ou se não vai usar, se não dá tempo, enfim, se não tem a disponibilidade de ultrassom, a gente vai avaliar a volemia beira-leito mesmo, avaliando se esse paciente está respondendo bem, se ele tem mais indicação de volume ou não, mas o importante é a gente não vai fazer 30 ml quilo para todos os pacientes. Então, a gente vai individualizar para cada grupo de risco. Paciente jovem, que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma contraindicação, o paciente não está com sinal de congestão naquele momento, ele está hipotenso, tem sinal de hipoperfusão, tem indicação de expansão, aí eu vou fazer, né? Ah, mas por que então que deixa 30 ml quilo e não deixa individualizar para cada paciente? Isso é um outro critério que foi discutido na revisão do Survival Sepsis Campaign de 2021. Eles colocam esse valor porque o tratamento de sepse, ele não é individualizado para UTI, para o médico intensivista que sabe avaliar certinho, que tem todas as ferramentas ali para avaliar quanto que ele tem para fazer. Ele não é só para aquele médico residente que está no pronto atendimento de um hospital escola, que tem o preceptor orientando quando que tem que fazer. O tratamento de sepse não está só nos pronto atendimento de grandes hospitais que tem todos os recursos. O paciente com sepsis, ele vai chegar em qualquer lugar do mundo e o médico muitas vezes não vai ter o recurso. Então, às vezes é um médico que também não tem o preparo, ele nunca atendeu um paciente com sepse, então o que ele tem de sepse é o protocolo da unidade que ele trabalha, que foi baseado no Survival Sepsis também. Então, a gente tem que deixar um número, porque senão a pessoa vai fazer da cabeça dela. Ah, vou fazer 10 ml quilo. Não, vou fazer 3.000 ml de soro para todo mundo. Então, a gente coloca esse valor para ficar em torno disso, não acima disso, mas não muito abaixo disso. Mas isso é algo que ainda com certeza vai mudar daqui para frente, vai ser rediscutido e a gente vai atualizando. Mas o importante é que desde que o paciente não tenha nenhuma restrição, contraindicação, o valor que a gente tem como referência hoje é 30 ml quilo, tá? E em relação a qual solução a gente vai escolher. O que os estudos mostram é que o Ringer tem menor desfecho desfavorável em relação à insuficiência renal. Então, os estudos mostraram que pacientes que receberam expansão volêmica com soro fisiológico tiveram maior número de pacientes que desenvolveram injúria renal aguda durante o processo da doença, durante o tratamento da doença. Então, devido a isso, os estudos orientam a gente dar preferência ao Ringer, tá? Tem a questão do soro fisiológico aumentar a acidose metabólica do paciente, fazer uma acidose hiperclorêmica, então acaba se optando por Ringer. O que a gente tem na unidade é o Ringer, tá? Mas não é que o soro fisiológico não pode ser usado. Pode ser usado também. Mas o que os estudos mostram é que se usar mais soro fisiológico do que o Ringer, esse paciente vai ter mais chance de desenvolver doença renal aguda. Então, por isso que a prioridade é para o Ringer. A gente vai fazendo a gente vai fazer a expansão volêmica na primeira hora e a gente não vai fazer e achar que acabou. Ah, já fiz, tá tudo certo. A gente tem que avaliar se ele está respondendo ou não, se esse volume foi bom para ele, se melhorou a hipoperfusão tecidual ou não. Então, a gente vai avaliar como? Beira-leito, débito urinário. Esse paciente está tendo uma diurese maior ou igual a 0,5 ml quilo hora? Se for menor, não tá bom, né? Então, débito urinário, ele tem que ser maior que 0,5 ml quilo hora. Se tiver menor, quer dizer que não tá boa, ele ainda tem um sinal de hipoperfusão, mas não quer dizer que eu tenho que fazer mais volume para ele. Eu vou sempre reavaliar os outros parâmetros. Tempo de enchimento capilar maior ou igual a 3 segundos. Se o tempo de enchimento está alargado, isso quer dizer que o paciente está com sinal de hipoperfusão tecidual ainda. Cuidado quando a gente vai usar o tempo de enchimento capilar, porque ele é muito subjetivo, né? Então, ele é operador dependente e tem estudos que falam que a gente só vai classificar como hipoperfusão tecidual quando o tempo de enchimento capilar for maior que 4 ou 5 segundos. Aqui a gente usa 3. Então, apesar de ser uma ferramenta muito simples, que pode ser usada em qualquer lugar, não precisa de recurso nenhum, a não ser treinamento da pessoa que vai fazer, tem
essas variáveis, mas é o que a gente tem e a gente vai usar. Extremidades frias e cianóticas, paciente com extremidade fria e cianótica é sinal de hipoperfusão. A alteração do nível consciência, tanto sonolência quanto agitação, também mostra que esse paciente está hipoperfundido. Pressão arterial média menor ou igual a 65, que não é, está abaixo do nosso alvo, também é hipoperfusão, e um lactato maior ou igual a 2. Então, a gente vai avaliar todos esses critérios sistematicamente para ver se o paciente está respondendo ou não, se ele está melhorando ou não. E aí a gente vai avaliar se esse paciente vai precisar de droga vasoativa ou não, para a gente poder ir para o diagnóstico de choque séptico. Mas, pessoal, vou frisar aqui, é uma das partes do tratamento mais importante, a gente fazer a expansão volêmica e a gente tem que reavaliar. Então, como eu falei, não vamos usar a receita de bolo, fazer 3.000 de volume para todo paciente que chegar. E também não vamos ficar com medo de fazer volume também nos outros casos. O paciente renal crônico, dialítico, eu não vou fazer nada de volume. Eu vou avaliar esse paciente. Eu vou ver se ele já era anúrico ou não. Vou tentar ver onde ele faz acompanhamento, qual foi a última diálise dele, quando que ele vai dialisar. Então, assim, são pacientes que a gente vai encaminhar, não vai ficar com a gente muito tempo, mas tudo que a gente puder fazer ali naquele momento para agilizar o tratamento e impedir a piora, impedir que esse paciente tenha uma deteriorização, a gente vai fazer. Então, avaliar caso a caso. Se ficou em dúvida, a gente pergunta, a gente vai, tem pergunta, consulta, tem colegas para perguntar, consulta o protocolo, liga no SAMU, o SAMU consegue ter informação sobre onde esse paciente faz acompanhamento. Então, a primeira hora do atendimento desse paciente é extremamente importante para o desfecho dele. Entendi. Meu paciente tem sepse, ele tem um foco infeccioso e ele pontuou o SOFA maior ou igual a 2. Saíram os exames dele, ele mostrou para mim que ele tem uma disfunção orgânica, ele tem sepse. Mas ele está em choque séptico? Esse paciente está em choque? Como que a gente vai avaliar se esse paciente está só com sepse ou se ele tem um choque séptico? Ele precisou de vasopressor para manter a pressão arterial maior ou igual a 65? Ele tem um lactato maior que 2, mesmo após a ressuscitação volêmica adequada? Então, esse paciente está em choque séptico. Lembra que eu falei lá que se a gente não tiver o resultado lactato ainda, e esse paciente, a gente fez expansão, e na minha avaliação clínica eu achei que não dá para fazer mais volume, então assim, eu não fiz os 30 ml quilo, mas eu fiz uma quantidade que eu acho que foi o suficiente para ele, de repente ele tem alguns sinais de congestão, já é um paciente cardiopata, eu não quero fazer mais volume, e ele mantém a pressão arterial menor ou igual a 65. Eu não preciso esperar o lactato. Eu vou entrar com droga vasoativa e esse paciente já fechou para mim como choque séptico. A gente definiu que o nosso paciente está em choque séptico. Então, ele não respondeu à expansão volêmica, manteve uma hipotensão, uma pressão arterial média menor que 65 e um lactato maior que 2, mesmo após a expansão. Então, o que que a gente tem que lembrar no choque séptico? Sempre, estabilização clínica, como todo paciente grave, seguir o ABCDE. Se eu vi que esse paciente tem critérios de intubação traqueal, se ele não está protegendo a via aérea, se ele teve um rebaixamento, a gente vai intubar, ou se está com uma insuficiência respiratória, que é um foco pulmonar, ele fez uma insuficiência respiratória, tem critérios de intubação, então é seguir o ABCDE. Então, a gente sabe que o paciente que está em choque séptico, em alto risco de precisar de manobras invasivas, então a gente vai priorizar aqui o ABCDE, igual como para todo paciente grave. A gente vai lembrar de solicitar o segundo lactato arterial, que vai ser solicitado 6 horas após o primeiro, para a gente avaliar se a nossa expansão volêmica está melhorando a perfusão tecidual ou não. Então, ele é um marcador para a gente, prognóstico de piora ou melhora. Não é ele que vai só direcionar a nossa expansão volêmica ou a nossa melhora, não. A gente está usando um conjunto de ferramentas, de sinais clínicos, parâmetros clínicos, exame físico para avaliar, mas o lactato é importantíssimo para a gente avaliar se esse paciente está respondendo bem ou não. Então, por exemplo, um paciente que chegou para a gente e foi classificado como sepse, foi colocado na sala de emergência, e o lactato da primeira hora dele veio 2. E a gente fez a expansão, foi preciso entrar com uma droga vasoativa, a gente classificou ele como choque séptico, a gente pediu esse segundo lactato. E esse lactato, que no começo era 2, agora vem um lactato de 6. Esse paciente está gravíssimo, isso é um marcador de piora do paciente, ele está hipoprofundido, e a gente ali não tem outros parâmetros, outras ferramentas para avaliar
a hemodinâmica desse paciente, então eles têm que ser transferidos com maior urgência. Então, é um paciente que tem que ser dada uma grande atenção, como um paciente de um infarto, por exemplo, um paciente de um AVC em tempo, um paciente de um TCE grave. Então, choque séptico com o lactato aumentando, é um paciente gravíssimo, a gente tem que dar uma prioridade para ele também. Então, quando eu falei no começo que a sepsia ainda é pouco difundida, é uma doença que a gente ainda não enxerga a gravidade como ela é, na verdade, é por isso. Então, a gente não dá valor porque é só um exame, mas o paciente está estável. Não, ele está estável porque você fez tudo para estabilizar ele, mas ele é um paciente que está piorando e a gente não vai ter mais os recursos para ele ali naquele momento. A gente tem que priorizar a transferência e a resolução desse paciente. O lactato vai servir para isso, para a gente, para mostrar se ele está respondendo, se está piorando também. E além do lactato, a gente vai reavaliar sistematicamente os sinais clínicos de hipoperfusão. De novo, a gente vai avaliar hipotensão, se a pressão arterial média está maior ou igual a 65, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, presença de livedo, extremidades frias, a diminuição da diurese, por isso que esse paciente vai estar sondado, e alteração do nível de consciência. Então, vocês percebem que é um paciente que a gente tem que dar uma atenção maior, tem que ficar ali no beira-leito, não é um paciente que é para a gente prescrever, sair e ver o resto e vir avaliar ele 6 horas depois. A avaliação tem que ser sistemática, porque uma alteração dessas variáveis já me mostra que ele está piorando, e a gente tem que correr com a estabilização, com alguma medida que a gente vai ter que fazer, pedir prioridade na transferência. Então, é um paciente muito rico de informação clínica. Ele vai me falando quando ele está piorando ou não, mas a gente tem que ficar em cima, tem que ficar avaliando. Não ficar presa só ao laboratório e aos sinais no monitor. A gente tem que ir lá, beira-leito, examinar esse paciente, avaliar detalhadamente. Vamos reavaliar a volemia, que também me diz sobre a perfusão tecidual, um paciente que está hipovolêmico na sepse, a gente pensa que a perfusão tecidual dele não está melhorando. E aí a gente vai avaliar se ele tem uma indicação de nova expansão volêmica. E agora o nosso número, para lembrar, não é mais 30 ml quilo, aqui passa a ser 20. Pacote de 6 horas a gente vai, se a gente tiver que fazer uma nova expansão, vai ser 20 ml quilo. Ou se eu ver que não cabe mais volume, que esse paciente não tem mais indicação de volume, na minha avaliação clínica ele não tem, ele está com gesto, está estertorando, é um paciente idoso, é um paciente cardiopata, ou eu já fiz os 30 ml quilo e eu acho que já foi o limite para ele, ou eu usei ultrassom e vi que não tem mais indicação de volume, ou eu vou entrar com droga vasoativa, tá? Importante aqui, a droga vasoativa a gente não vai entrar só depois que fez o volume, a gente já falou disso ali atrás. A droga vasoativa eu vou entrar em qualquer momento que eu achar que o paciente não está respondendo. Então, como eu falei, a gente faz o volume primeiro e já entra com a droga vasoativa simultaneamente, tá? Mas nesse momento a gente vai reavaliar detalhadamente se a gente não tiver entrado com droga ainda nesse momento, a gente vai agora avaliar se ele tem indicação ou não. Recomendações no choque séptico. Droga vasoativa. Qual é a droga vasoativa que eu tenho de escolha? Primeira escolha, noradrenalina. Surviving Sepsis Campaign coloca a noradrenalina como vasopressor de escolha. Dobutamina, somente se evidência de disfunção miocárdica. Ai, como que a gente vai saber isso? Provavelmente não vai, a não ser que a paciente, que a família traga um eco e a gente veja. Ou ele mencione, o paciente cardiopata já fez uma cirurgia cardíaca. Então, assim, uma indicação ele vai dar pra gente que ele já é cardiopata ou se ele trouxer algum resultado de exame. Mas não tem como a gente saber. Não é? Mas é para vocês saberem que a gente tem que fazer dobutamina com critério. Não é todo paciente que não respondeu a noradrenalina que a gente vai fazer dobutamina. Porque se o paciente não tiver indicação, ao invés de melhorar, a gente vai piorar. Lembrando que dobutamina no paciente que está hipovolêmico vai ser deletério para o paciente. A dobutamina no paciente hipovolêmico vai aumentar a frequência cardíaca. Esse paciente já tende a estar pouco taquicárdico por causa do choque, então tem que ser usada com critério. O ideal é que nem fosse usada se a gente não tivesse os parâmetros de uma gasometria venosa central, junto ao eco beira-leito. O ideal é que só fosse usada se tivessem essas ferramentas. Que a gente não é o foco de uma sala vermelha de UPA, e de alguns hospitais menores, né? Mas o protocolo fala da dobutamina, que a gente tem que fazer se tiver evidência de disfunção miocárdica. Então, eu trouxe para vocês, a gente tem dobutamina na UPA,
Mas lembrando que a gente não faz dobuta se o paciente estiver hipovolêmico, se ele tiver potência ou não estiver fazendo noradrenalina ainda. Então, se o paciente já recebeu a quantidade de volume adequada, já foi expandido, não tem sinal mais de hipovolemia. Eu iniciei a noradrenalina e por algum motivo eu acho que esse paciente vai se beneficiar da dobutamina, tudo bem a gente começar, mas não receita de bolo para todos. Vamos começar com nora e dobuta para todos. Não é isso. Tem que tomar cuidado, tem que ter critério para usar. Vasopressina, não coloquei aqui para vocês porque a gente não tem mais a vasopressina nas unidades, mas é o segundo vasopressor de escolha que os guidelines recomendam. Quando o paciente não respondeu a noradrenalina, o segundo seria a vasopressina. Com a noradrenalina, uma dose maior que 0,25 já está indicado a vaso. No momento a gente está sem, mas pode ser que volte, mas por enquanto a gente não tem. Alguns guidelines orientam a entrar com a epinefrina, no caso de não estiver respondendo a noradrenalina. Aí a gente troca a nora pela epinefrina. A epinefrina, ela vai fazer o papel conjunto da nora e da dobuta. Eu não coloquei a diluição da epinefrina no protocolo. Estou só mencionando para vocês, porque se vocês lerem no material que a gente vai deixar aí no EAD, ele fala da epinefrina. Mas para a gente tem nora, a gente vai usar nora. E se chegar ao ponto do paciente não estar respondendo a nora, porque essa droga está muito alta, esse paciente nem deveria estar mais lá com você, já deveria ter saído. Por isso que eu não, também não é o nosso foco deixar um paciente tão grave lá assim. Então a gente vai usar nora. E se esse paciente estiver subindo a dose de nora, subindo o lactato, piorando, é um paciente que tem que agilizar a transferência dele. O paciente está ficando muito grave, o nosso recurso está esgotando ali na UPA. Bicarbonato. Os guidelines não recomendam bicarbonato para tratar acidose lática no paciente séptico, com pH maior que 7,15. Porque o tratamento dessa acidose é a gente restabelecer a perfusão. Então, é a própria expansão volêmica que a gente vai fazendo e o tratamento. Abaixo desses valores, a gente vai avaliar caso a caso. O guideline, eles não especificam, né? Na Surviving Sepsis Campaigns, ele não especifica quando que a gente vai fazer caso a caso, se o pH estiver menor que 7,15. Então, a gente vai avaliar caso a caso mesmo, discutir para ver se ele vai ter indicação ou não. Mas não é recomendado fazer só para a gente tratar. Ah, ele está acidótico, o pH tá 7,2 e eu vou fazer bicarbonato. Não tem indicação. Corticoide. Ele é recomendado para pacientes com choque séptico refratário. Então, a hidrocortisona, 50 miligramas de 6 em 6 horas. Ah, o que que é a definição de choque séptico refratário? No Sepsis 3, aí em 2016, eles recomendavam que fosse só iniciado depois que o paciente entrou o segundo vasopressor, que não respondeu, então isso era um choque refratário, que está com nora ascendente, precisou associar um segundo vasopressor, então esse paciente está em choque refratário, a gente vai entrar com hidrocortisona. Já no Surviving Sepsis Campaign de 2021, eles já falam que a hidrocortisona pode ser entrada antes disso. Se é um paciente que eu vejo que vai ficar com droga vasoativa durante um longo período, eu já posso entrar, mas ele não fala quanto, então assim, ele não especifica. Ah, se o paciente está com noradrenalina já há mais de 6 horas, eu vou entrar com corticoide. Então, assim, ele não é muito específico com relação a quando a gente vai entrar ou não. Então, vai depender da avaliação clínica ali, se você vê que esse paciente está piorando, a droga está subindo e não está melhorando, ele já está ali com você já há algumas horas e essa droga sobe, não melhora, fez expansão, não respondeu, tudo bem você entrar com corticoide, não há mais aquela exigência que seja só depois que foi associado o segundo vasopressor. Controle glicêmico é extremamente importante o controle da glicemia, visando que os destros estejam abaixo de 180, evitando hiper e hipoglicemia, e evitar também variações abruptas. A hipo, todo mundo se preocupa quando o paciente faz hipo, né? Então, se o paciente fizer uma glicemia menor que 50, todo mundo vai corrigir rapidamente, porque é o risco do paciente convulsionar, hipoglicemia, então gera uma preocupação maior da equipe. E o contrário é mais difícil de ver. Ah, o paciente está com uma glicemia de 220. Ah, daqui a pouco corrige, depois eu prescrevo, depois eu corrijo. Não, a hiperglicemia é tão ruim quanto a hipo. Então, a gente tem que manter no alvo, que é melhor ou igual a 180. E aqui, o fluxograma que a gente vai usar no atendimento dos pacientes com suspeita de sepse. Então, o início.
paciente tem queixa ou suspeita de foco infeccioso, então, como eu falei, vai ter um checklist, quais que são essas queixas, o que que vai sinalizar um foco infeccioso. Então, hoje a triagem já faz isso, uma suspeita de foco infeccioso, já sabe quais que são esses sinais, a gente só vai reforçar, acrescentar algumas queixas, e aí ela vai, se for foco infeccioso, então, por exemplo, o paciente tem febre, tem queixa urinária, então é foco infeccioso, é uma suspeita de foco infeccioso. Esse paciente, eu vou aplicar o Quicksolva. Eu não vou atender conforme o outro protocolo de triagem que a gente já usa, mas ele tem que ter queixa infecciosa. Então, se ele chegou, por exemplo, com febre e queixa urinária, a enfermagem na triagem vai aplicar o Quicksolva. Então, ele vai ver se esse paciente tem uma pressão arterial sistólica menor que 100, uma frequência respiratória maior que 22 e um rebaixamento do nível de consciência. Que pode ser ou agitação, né? Rebaixamento do nível de consciência ou agitação. Se esse paciente pontuar o Quicksolva maior ou igual a 2, lembra, esse paciente a gente vai tratar como sepse, logo a gente vai encaminhá-lo para a sala de emergência. Não quer dizer que esse paciente tem sepse, porque essa não é a definição de sepse. A definição de sepse é um foco infeccioso presumido mais disfunção orgânica. Até aqui, eu estou presumindo que ele tem uma disfunção orgânica, porque isso aqui me deduz que ele tem alguma disfunção orgânica, mas até então ele é um score de gravidade, de prognóstico, e eu estou usando ele na triagem para não deixar esse paciente ficar perdido lá na espera, piorando, para eu só ver ele na hora que ele estiver em choque séptico, ou como aquele paciente que a gente viu no caso clínico, que a gente ainda vai discutir. Então, uma vez que o paciente tem uma suspeita de foco infeccioso ou uma queixa, vai ser aplicado o Quicksolva. Se o Quicksolva não for maior ou igual a 2, então se esse paciente, por exemplo, ele tem febre, tem uma queixa urinária, mas ele só está sonolento, ele não pontuou, então é 1. Então a triagem vai fazer o atendimento conforme o protocolo da classificação de risco. Não quer dizer que esse paciente que não pontuou, ele vai ser classificado como verde, como azul e ficar lá guardando com os outros. Não. Tem outros critérios, outras ferramentas que vão enquadrar esse paciente num critério de classificação. Então, pode ser que o paciente tenha queixa de foco infeccioso, não pontue o Quicksolva para ir para a sala de emergência, mas aqui ele seja classificado como laranja e ele vai para a sala de emergência de qualquer jeito. Então, é por isso que os guidelines falam para a gente não usar o Quicksolva como única ferramenta de triagem. A gente não está usando ele como única ferramenta de triagem, a gente está aplicando ele para paciente com suspeita de foco infeccioso. Se ele não pontuou o SOFA, ele vai ser usado outra ferramenta aqui, que se tiver algum outro fator de gravidade, ele vai ser levado para emergência. Então, por exemplo, se um paciente chega com uma queixa de frequência cardíaca, de palpitação, uma frequência cardíaca de 160, e esse paciente não tem febre, não tem nenhuma queixa de foco infeccioso, esse paciente vai ser aplicado uma outra ferramenta de triagem, ele tem uma frequência de 160, ele vai ser levado para a sala de emergência do mesmo jeito. E aí, lá no atendimento, na estabilização, depois na história clínica, o médico vai descobrir que esse paciente está com uma infecção de trato urinário, ele é um paciente cardiopata, tem uma FA, e a própria infecção descompensou a FA. E depois esse paciente, lá na emergência, durante a observação, guardando os exames, ele abriu um Quicksolva positivo. Ele foi lá e pontuou. Então, aí, nesse momento, o paciente vai pontuar o Quicksolva ali na sala de emergência, na observação. Então, o Quicksolva a gente vai usar na triagem para não deixar o paciente ficar esperando muito quando ele já for um paciente potencialmente grave. Mas pacientes que estão na unidade de internação, lá na enfermaria ou lá na sala de emergência, e esse paciente, em algum momento, mostrar para mim que ele tem um foco infeccioso e não foi aplicado o SOFA, porque até então não tinha sido identificado, a gente vai aplicar. Então, se esse paciente que entrou com uma FA de alta resposta foi para a sala de emergência pela FA de alta resposta, e aí resolveu, controlou a frequência cardíaca, estabilizou o paciente, e aí durante a observação foi identificado algum sinal de foco infeccioso, a gente vai aplicar o Quicksolva. Então, o Quicksolva é tanto para enfermagem na triagem, quanto para qualquer setor que esse paciente tiver, em algum momento desenvolver algum quadro de queixa infecciosa, tá? Então, o paciente tem foco infeccioso e não pontuou o Quicksolva maior ou igual a 2. Atendimento conforme a triagem. O paciente tem foco infeccioso, pontuou o Quicksolva maior ou igual a 2. Então, ele vai ser tratado como sepse, vai ser encaminhado para a sala de emergência, e a gente vai pedir o pacote de primeira hora, que são os exames da kit sepse,
hemograma PCR, creatinina, coagulograma, bilirrubina, naquelas situações, suspeita de foco infeccioso abdominal ou se o paciente já tiver ictérico, gasometria arterial mais lactato arterial, mais o antibiótico e mais a expansão volêmica, 30 ml quilo, individualizando para cada paciente. Lembrando de fazer essa expansão volêmica em até 3 horas. Esse é o pacote de 1 hora. Esse é o mais importante, gente. É isso que vai mudar o prognóstico, o desfecho do paciente. É fazer a expansão volêmica e o antibiótico na primeira hora. Então, vocês notem aqui que a gente não tem cultura. A gente vai fazer o antibiótico antes de coletar a cultura. A gente não tem disponível cultura nas nossas UPAs, mas isso não vai atrasar a administração do antibiótico. A gente vai fazer sem coletar a cultura mesmo. No momento a gente não tem, pode ser que daqui a um tempo a gente tenha e a gente mude e acrescenta. Então, por enquanto, a gente vai fazer o antibiótico na primeira hora, sim, de acordo com o protocolo, com a indicação de qual antibiótico a gente vai fazer. E esse paciente vai ficar lá em observação, a gente vai reavaliar sistematicamente os sinais de hipoperfusão, de volemia, sinais clínicos, vai avaliar tudo. Se em algum momento esse paciente precisou de droga vasoativa para manter a pressão arterial média maior ou igual a 65, e o lactato saiu maior que 2, mesmo após a expansão volêmica, esse paciente, a gente vai definir ele como choque séptico. E aí a gente tem que lembrar da avaliação de 6 horas, que a gente vai repetir esse lactato após 6 horas, vai continuar reavaliando perfusão e volemia, para ver se esse paciente tem indicação de uma nova expansão. Então, já foi feita aqui nas 3 primeiras horas, mas ele não respondeu, precisou de droga vasoativa. Então, eu vou avaliar, ele precisa de uma nova expansão, ou se ele não entrou com droga vasoativa ainda, ele vai entrar agora? Ele tem indicação ou não? E a estabilização clínica, que são todos aqueles critérios que a gente viu lá. Estabilização segundo a BCDE, avaliar a volemia, avaliar a perfusão, sinais clínicos, ver se a gente vai entrar com corticoide ou não, se esse paciente está respondendo a dose de droga vasoativa ou não, tá? Sobre as orientações, uma coisa que é importante lembrar aqui para vocês. Droga vasoativa. Nessa revisão de 2021, está autorizado a gente começar a droga vasoativa no periférico. Antes não era recomendado. Hoje recomenda-se que a gente pode começar a noradrenalina, só noradrenalina, que a gente tem aqui, né? Mas é porque eu falo da vasopressina. A vasopressina não pode ser no periférico, a noradrenalina pode. A gente pode começar a noradrenalina no periférico, desde que não esteja em doses ascendentes. Então, essas doses não podem estar subindo, tem que ser uma dose baixa e não pode ficar mais que 6 horas no periférico. Então, assim, eu vou começar a droga no periférico, imediatamente eu já tenho que ir atrás do acesso venoso central. É porque, às vezes, na correria, você está com outro paciente grave, ou então até separar o material, enfim, algumas medidas que atrasariam entrar a droga vasoativa e esse paciente está com ele está muito hipotenso, com uma hipotensão nessa dor à vida, ou eu já fiz a expansão volêmica, não respondeu. Então, assim, a gente pode começar a droga vasoativa no periférico. Lembrando que tem que ser um acesso calibroso e não pode ser em extremidades, tá bom? E não passar de 6 horas. E esse paciente, se ele for classificado como sepse, eu já vou entrar eu vou entrar em contato com a regulação do SAMU para sinalizar que a gente tem um paciente com sepse que ele vai precisar ser transferido. E choque séptico também. Então, tanto a sepse quanto o choque séptico tem que ser feita a regulação desse paciente para buscar uma vaga, principalmente o paciente do choque séptico. Então, voltando no caso clínico que a gente falou lá no comecinho. Paciente, 36 anos, procurou um atendimento com queixa de dor lombar, calafrio, urina escurecida, já há 5 dias. Hoje, mal-estar, sudorese fria, náusea, vômito, palpitação. Com esses sinais vitais e no exame físico, neurológico, foi avaliado uma confusão, né? Um Glasgow de 14, extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. E frequência respiratória maior que 22, uma pressão arterial sistólica menor que 100 e confusão. Então, a gente tem um Quick-Solfa 3, positivo, mais suspeita de foco infeccioso, logo a gente vai abrir o nosso protocolo de sepse, esse paciente vai ser conduzido como uma suspeita de sepse. Vou coletar o pacote kit sepse para ele da primeira hora, vou iniciar um antibiótico e vou fazer a expansão volêmica de acordo com a resposta do paciente, de acordo com a indicação.
Esse paciente não respondeu à expansão volêmica e o lactato continuou maior que 2, mesmo após a expansão. E a gente iniciou droga vasoativa. Então, esse paciente ficou com um choque séptico. A gente priorizou a estabilização clínica, reavaliamos a volemia, a perfusão sistematicamente e o lactato foi repetido em 6 horas. Então, essa é a conduta correta para um paciente que tiver suspeita de sepse toda vez. Com certeza já é o que vocês fazem, mas esse protocolo é para a gente padronizar o atendimento do paciente com sepse e principalmente não perder tempo. Essa é a maior questão. Toda vez que a gente vê um paciente que pontuou um quick-solfa maior ou igual a 2, a gente vai correr para atender esse paciente. A gente não vai deixar. Ah, eu já vou ali ver outro paciente, depois eu volto nele. Ele tá bem. Não, ele não tá bem. Um paciente que tem um foco infeccioso estabelecido e tá com quick-solfa positivo, maior ou igual a 2, esse paciente não está bem, esse paciente vai piorar na nossa cara. A gente tem que agilizar e fazer o melhor para ele o quanto antes. Então, toda vez que a gente fala de sepse, a gente tem que correr contra o tempo. Sepse é correr contra o tempo. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado é o que vai salvar a vida desse paciente. Então, toda vez que a gente pensar em sepse, a gente pensa em tempo. Na sepse, tempo é vida. Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse protocolo possa acrescentar no atendimento de vocês e somar tudo que vocês já vêm fazendo, só para a gente ter uma melhoria. Os próprios guidelines incentivam que os protocolos sejam implementados nas unidades de saúde, que as equipes sejam treinadas para a gente conseguir diagnosticar o maior número de pacientes com sepse no momento ideal, no início, e não numa fase tardia, já com esse paciente já que eu dei para vocês de exemplo. Esse paciente é muito fácil, a gente identifica assim que ele chega. Um paciente desse nunca vai passar despercebido na triagem. Passa despercebido o idoso que chega com queixa inespecífica, passa despercebido a criança, que são sinais e sintomas inespecíficos, passa despercebido o paciente que estava no início da infecção, que tem alguma outra comorbidade que está mascarando. Então, a gente tem que atentar para as extremas, para as faixas etárias extremas, idoso e criança, e tem que atentar para pacientes com comorbidades, tem que valorizar a queixa do paciente, tem que treinar a equipe, tem que falar em tempo, tem que lembrar como é importante o diagnóstico precoce para sepse. Diluição de droga vasoativa, quais são os exames do kit, indicações, recomendações dos antibióticos, tudo isso vocês conseguem consultar no protocolo, tá bom? Obrigada.